Olá, bom dia, tudo bem? No tempo que os reis governavam sobre a terra, que o método de governo era monarca, não democrata, como nos dias de hoje, todos os reis tinham um mensageiro, a qual o nome desse mensageiro, o título dele era Atalaia. Quando se falava um atalaia, sabia que era um mensageiro categórico, específico e qualificado para conduzir e levar a mensagem somente do rei e de um reino. Então, sempre que esse rei ia se mover e a outro território a qual ele não reinava, ele enviava o atalaia. O atalaia ia na frente e anunciava que o rei de outro reino estava chegando, e ele pegava e proclamava o seu propósito em ir naquele novo território a qual o rei estava vindo. Por que estamos explicando isso? Para que você compreenda, Jesus, quando ele veio do reino de Deus e vai iniciar o seu ministério, essa foi a sua primeira função que ele exerceu, a função de atalaia. Ele chegou e anunciou: o reino de Deus está próximo. Ele anunciou o reino de Deus e começou a anunciar o propósito do seu pai, que era de instalar uma cultura, que era de trazer, ativar, reativar a semelhança da raça humana para com Deus, que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. E nós vamos ver que esse é um propósito que nós temos dificuldade de entender devido à nossa programação secundária que está instalada na nossa mente ter sido democratizada. Então nós não entendemos e compreendemos sobre monarquia, como que funciona o método monarca de governar e de se mover. Por que queremos estar trazendo clareza para que você entenda isso? Jesus Cristo, uma das perguntas que a raça humana tem é: quando que é que há de ser o fim? Foi uma pergunta até mesmo que os discípulos fizeram. E quando que é que há de vir o fim e que Deus há de reinar sobre toda a terra? Hoje, no século XXI, o que nós vemos que foi instalado, o próprio cristianismo e as religiões instalou uma programação secundária nas faculdades dessa geração, é que o homem tem que ter um relacionamento com Deus e se santificar e servir a Deus para que ele possa morar no céu. E Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, quando ele desceu na terra do vivente, ele anunciou a chegada de um reino na terra. Temos dificuldade de entender. E esse é o que Jesus Cristo falou no capítulo 24, no versículo 14, no sermão profético que prescrevia qual seriam os últimos acontecimentos para que se pudesse vir um reino. O versículo 14 é a última profecia para se cumprir, como se diz, um termômetro que aponta que o reino de Deus está chegando, está próximo. E Jesus fala que este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. É por isso que nós vemos que o evangelho foi pregado a vida eterna, a santificação, a fé, o evangelho da prosperidade, o da graça. Mas no requisito reino, a nossa geração é muito desentendida, a nossa geração pouco compreende devido à programação secundária que está instalada, e não compreendemos a comunicação que o reino de Deus está emitindo para a terra do vivente, porque a programação que está no reino de Deus, que é do reino de Deus, é um método monarca de governar e de se instalar. Mas essa é só mais uma mensagem, uma mensagem que te traz clareza de qual é o real propósito que está no coração de Deus, que é de instalar o seu reino na terra e de reativar a semelhança do homem para com Deus, com a sua natureza, com seus princípios, com seus valores e com a cultura do reino de Deus. Amém? Paz.